Estamos de volta então com mais um quadro do programa Sind Solution. Estão gostando do programa? Com certeza, né? Olha quanta informação, né? E agora mais um quadro, o quadro de dicas. Nós estamos aqui trazendo duas super convidadas também, amiguíssimas aí, já são parceiras nossas aqui da UpTV. Eu converso hoje, né, juntamente com o William, a Camila Obsta. Ela é diretora da Tuto Natural e vai falar sobre alimentos orgânicos, e também a Fátima Festini. Ela é gerente comercial da Fera Brasil e vai falar sobre a parte de comunicação visual e sinalização em condomínios. Boa noite a todos vocês, principalmente o William. Boa noite, William. Boa noite, Liliana. Agradecendo aí a audiência de todos os internautas da UpTV, teleinternautas da UpTV. O programa Sind Solution está sendo bem comentado. Estou fazendo bastante divulgação lá, tá? Bastante. O pessoal está comentando que está assistindo. E, assim, eu fico contente porque são sempre matérias diferenciadas que despertam a curiosidade do nosso público, né? Que são os síndicos, os condôminos, etc. O público, de modo geral. E hoje estamos com duas convidadas aqui, que são dois assuntos importantíssimos. E vamos explorar um pouquinho do conhecimento delas, né, Liliana? Isso mesmo. Isso daí. Então, a Camila Obst, né, da empresa Tuto Natural, tem um conhecimento, experiência e trabalha nessa área de alimentos orgânicos. E a gente queria entender, assim, uma primeira pergunta que eu gostaria de estar fazendo para você, qual tipo de alimento que podemos chamar de orgânicos? Primeira coisa para o público conhecer um pouquinho melhor sobre isso. Começando do zero, né? Então, primeiramente, boa noite. Obrigada a oportunidade de levar sempre informação, né? Alimentos orgânicos são alimentos que são cultivados sem nenhum tipo de agroquímico, né? Além disso, sem nenhum impacto ao meio ambiente. E para ele ser classificado como orgânico oficialmente, ele passa por um processo de certificação, que é o que nós comercializamos na Tuto Natural. São alimentos exclusivamente certificados. Então, não é simplesmente o tiozinho planta lá e fala, eu planto orgânico, né? Em especial porque os agrotóxicos piores são os mais baratos. Então, se você não está lá 24 horas acompanhando, você não consegue ter certeza se o alimento é realmente orgânico ou não. Por isso que a gente se respalda de certificações mesmo, para garantir que são alimentos orgânicos. Então, são alimentos que você pode oferecer para a sua família tranquilamente, para os seus filhos, que você sabe que ele não vai causar nenhum problema de saúde, acumulativo, tal, que a gente, na verdade, não consegue saber, né? Existem inúmeras pessoas que já apresentam algum tipo de alergia de forma rápida, mas tem outras não. O que eu até falo, se você apresenta uma alergia rápida, é bom, né? Que isso aí, você já vai... O seu corpo já elimina rápido isso, né? Mas, se não, você pode ter alguns problemas, complicações futuras, né? De forma acumulativa no seu organismo. Assim, nós percebemos que nós estamos numa geração, assim, uma geração saúde mesmo, né? As pessoas cada vez mais se preocupando com a qualidade, né? Do tipo de alimento, demonstrando que se preocupam com isso. Então, acho que isso aí já inseriu, de certa forma, na mente das pessoas. E as outras que ainda estão com aqueles hábitos antigos, às vezes por falta de conhecimento ainda, Isso. não entenderam, às vezes tem um pouco de preconceito, porque acho que, às vezes inverte a informação. Né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho o público, né? Qual o público que hoje tem se interessado bastante nisso, e de que forma que a gente pode estar envolvendo os condôminos nesse novo conceito. Legal. A alimentação saudável é uma alimentação de conscientização, né? Então, dificilmente, se a pessoa não teve a consciência, ela vai se alimentar de forma adequada. Ela vai ver o que é mais prático para ela, né? Que geralmente são coisas processadas, industrializadas, que é o mais rápido, né? Com a nossa loucura de vida do dia a dia, né? E aí você vai depois ter as consequências desses mau hábitos alimentares, que provavelmente também você não pratica algum esporte, alguma coisa, né? Então, isso já está mudando, e a Tuto Natural pode colaborar de que forma, né? Junto a condomínios, nós fazemos delivery para toda a região do ABCDM.
Então, qual é a ideia? Que a gente, através do e-commerce que nós temos na Tutu Natural, as pessoas façam a compra e a gente faz a entrega em dias programados. Então, por exemplo, em certa região ou em certo condomínio, a gente faz todas as entregas num dia específico. Hoje já tem alguns condomínios que a gente trabalha dessa forma, que além de ser mais seguro para o condomínio, né, fica mais barato para os próprios condôminos, porque a gente não cobra as taxas de entrega. E isso faz uma fidelização com que a gente pode trabalhar e desenvolver de outras formas também, né? Além de não simplesmente a parte comercial, a gente pode trabalhar com palestras, a gente pode trabalhar com atividades internas, como alguma recreação interna mesmo, visando a parte de conscientização. Então, a gente vai e faz um desenvolvimento de uma horta, ou no próprio condomínio, ou orientação de hortas caseiras, ou simplesmente a gente pega profissionais de área, nutricionista e médico, e vamos trabalhar através de orientação de palestras. Hoje em dia tem crianças que não conseguem identificar o que são os alimentos, então a gente vai, através de brincadeiras, né, ensinar o que é uma berinjela, uma beterraba. É uma reeducação completa, né? Então, a gente consegue fazer um trabalho bem amplo quando a gente faz esse tipo de fidelização com os condomínios, né? E, assim, tem tido uma faixa etária específica ou está bem diversificado o público que tem consumido mais esse tipo de alimento? Então, se a pessoa é acometida por algum tipo de doença, então aí não tem faixa etária, né? O que a gente verifica bastante são famílias jovens para início de introdução alimentar. Então, quando você vai iniciar a introdução alimentar do seu filho, geralmente você quer dar o melhor para ele. E aí a pessoa não pensa duas vezes e vai para o alimento orgânico. Então, isso é um público, a maioria dos nossos públicos são esses. E quando a pessoa tem consciência alimentar, aí é geral, né? Então, acaba sendo um pouco mais abrangente. Analisando, me parece assim que muitas pessoas ainda não inseriram isso como um hábito alimentar, de fato, porque é por falta de conhecimento mesmo, acho que é a maior parte. Porque se às vezes a pessoa ainda acaba indo no habitual mercado, supermercado, etc., e lá eles até tem as seções de alimentos específicos. Ela olha aquilo lá, ela nem entende muito o que é aquilo. Aí, não, pelo desconhecimento, ela não vai escolher. Ela não vai falar, vou no meu básico, no meu beabá, que ali eu sei que eu estou pegando. No meio de não errar, tem duas questões, né? Uma é isso do automático, e outra que ficou tão rotulado que o orgânico é mais caro, que a pessoa já nem quer ver, ela não se permite se alimentar de forma saudável, porque ela já tem esse rótulo de que é mais caro, então eu não vou fazer esse investimento. Lá na Tutu Natural, eu fiz um trabalho muito forte e a gente consegue falar com convicção que os orgânicos que nós comercializamos, e comparado com os alimentos convencionais de supermercado, a gente está com preços bem competitivos. Então, não dá para justificar que você não vai se alimentar de forma saudável. Exatamente, não dá. Então bora se alimentar saudável, né? Começar a fazer esse trabalho de conscientização, então, nos condomínios. Pelo menos aqui, a princípio, vocês têm trabalhado mais fortemente na região do Grande ABC. O nosso foco, né, em especial por causa da região do delivery, né, é a região do ABCDM. Tá. Então, que é o que a gente atende atualmente. Maravilha. Fátima, né? Depois a gente volta a falar com a Camila de novo um pouquinho. A gente interage. Fátima Festini, da empresa Terra Brasil. Ela é especializada na área de sinalizações, das obrigatoriedades, exigências das entidades, órgãos competentes. E você tem alguma coisa para a gente poder estar falando em relação a quais tipos de sinalizações que seriam obrigatórios hoje nos condomínios? Sim. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Obrigado pelo convite. Na Fera Brasil, nós fazemos comunicação visual de modo bem abrangente. Tem uma série de nichos que a gente atua hoje, mas, de um modo geral, para condomínios, a parte de sinalização é a mais importante que a gente precisa falar. Sendo que existem duas
duas vertentes, vamos dizer assim, que são importantes a gente falar, porque tem uma que é obrigatória, que é a sinalização de pânico e de incêndio. Essa tem que obedecer a uma norma, né, que inclusive é uma norma da ABNT, NBR, e já tem que ser obedecido, inclusive com relação a materiais, uma série de questões. O não cumprimento hoje, no condomínio já constituído, quem assume a responsabilidade? O condomínio. Sim. No caso, o síndico, Sim. que é o representante, Exatamente. né? Então, exatamente. Tá. E é importante observar que a gente tem visitado uma série de condomínios em que a gente percebe que não, por falta de conhecimento, está sendo feita uma aquisição de materiais que não são exatamente os que a norma prevê. E isso já deixa em condições de tomar uma multa. A famosa propaganda enganosa. Exatamente. Compra uma empresa, contrata um fornecedor dizendo que você está fazendo tudo certo. Sim. E às vezes o síndico, o condomínio não tem esse a gabaritagem técnica suficiente e entende que aquilo está correto. Exatamente. É até meio capcioso, porque, na verdade, existe um mercado muito poluído, porque você, às vezes, tem que concorrer de igual para igual com algumas empresas que dão um valor extremamente mais baixo, só que elas estão fora da norma. E aqui não é só uma questão de multa, né? Aqui não é uma questão de segurança, é a vida das pessoas. Né? Porque se você tem uma questão de um incêndio, de um pânico, a pessoa pode morrer se não tiver uma sinalização feita de maneira correta. Como é que um síndico hoje consegue analisar uma empresa que está cumprindo as normas ou não? Se ela não, ela vai começar a buscar no mercado. Sim. Na verdade, isso é muito simples. A partir do momento que a empresa que faz esse tipo de sinalização, lá na Fera Brasil, nós temos laudos que garantem todas aquelas questões que são importantes de serem observadas e que são necessárias. É uma exigência que elas sejam observadas. Né? Então, você tem essa condição a partir do momento que você exige o documental. A empresa tem como fornecer isso. Ok. E você queria falar sobre a questão do tipo de sinalização, no caso. Sim. Esse material, ainda dentro do material de sinalização de emergência, ele chama-se fotoluminescente. E esse material, a principal característica mais importante é a questão da luminância, ou seja, quanto tempo aquele material vai permanecer visível após a extinção da luz. Né? Então, essa norma ela prevê que o tempo mínimo é de 18 horas. Nossa, olha, vou ser sincero, acho que muita gente isso. Não tem esse conhecimento. Exato. E aí o que ocorre? Essa questão do time. Sim, e no mercado a gente tem materiais que são a partir de 6 horas e que são vendidos para esse tipo de finalidade. Ou seja, completamente fora da norma, porque são 3 vezes menos do que a norma exige. Entendeu? Síndicos, condomínios, essa é uma dica para todos ficarem atentos. E onde que ele recebe um produto, um material, como é que ele consegue saber isso? Tem alguma especificação técnica? Na verdade, tem uma série de... o básico é a documentação mesmo, é o laudo, mas assim... Há um laudo garantindo essa durabilidade, existe um laudo do material que a gente utiliza para fazer as placas, enfim, um material de sinalização. Mas é uma questão prática. Você extinguiu a luz, ela tem que ficar visível por 18 horas. Entendi. Entendeu? Claro, você não vai ficar 18 horas faz olhando, um test drive. Exatamente, é uma questão de na prática, né? É isso. E aí tem as outras questões também, que são as sinalizações que não são, vamos dizer assim, obrigatórias, mas são também necessárias, que são as de informação dos ambientes em si. É necessário, num condomínio, você informar tanto os condôminos quanto os visitantes dos locais, onde ficam os locais, as áreas comuns, uma informação de direcionamento de elevador, de andar, de porta de apartamento. Parecem coisas simples, a gente não se... Essas normas e regras, elas diferenciam de condomínios residenciais para comerciais? Sim, tem uma diferenciação, mas assim, de um modo geral, você tem um pouco mais de possibilidade de escolha, já que, tudo bem, você vai precisar ter aquilo, mas o material você tem aí sim você tem uma possibilidade imensa. E vai desde um material que é mais simples, menos oneroso, né, para um condomínio, dependendo da classe, enfim, né, até os condomínios de alto padrão. E aí você pode escolher o material que quiser. Então... O que eu estava comentando aqui com a Fátima nos bastidores é que, assim, o síndico, não existe profissão síndico, né? Uhum. Então, ele não tem a obrigatoriedade
já possui o conhecimento técnico, Sim. certo? Onde ele justamente contrata as empresas especializadas para dar essa orientação a ele. E muitas vezes a forma como essas empresas chegam até o síndico vem muito da forma errada, né? Exato. Vem por uma indicação aqui ou acolá e não exatamente pelo próprio preço, né? E não exatamente por preservar a qualidade técnica daquilo que ele está adquirindo, né? Sim. Eu estava até sugerindo aqui para a Fátima, os síndicos eles têm que começar a exigir uma vistoria técnica pelo menos uma vez por ano. Por quê? Uma vez por ano. Hoje eu sou síndico, 2016, 2017 eu não sei se eu continuo como síndico. Então, cada síndico que entra no condomínio, ele deveria exigir esse laudo técnico, esse parecer técnico de como está a situação atual. Por quê? Amanhã ele é autuado, ele vai alegar ignorância? Ah, eu não sabia. Até porque... Não, eu não sabia, mas você tinha que ter corrido atrás e se informar. Sim, sim. Até porque o que acontece? Né? Existe, lá na FERA é o que a gente fala, né? Existem empresas tão boas quanto a nossa FERA, né? Bastante idôneas, Competentes, sabe, né? competentes e tudo mais, que fornecem todo esse respaldo para o cliente. Né? Ele, inclusive, se o cliente quiser comprar só a sinalização de emergência, de segurança, ele pode. Se ele quiser comprar só outra de demarcação de ambientes, porque também isso daí tem durabilidades diferentes. O que é demarcação de ambientes? Explica um pouquinho. Informar os locais, por exemplo, informar uma área de piscina, salão de festa, churrasqueira, pet care, que está muito em voga hoje em dia, né, para os animaizinhos. Tem alguns condomínios que também tem orquidário, enfim, tem uma série de coisas que hoje em dia estão aparecendo e que são necessárias, né? Você demarcar, você informar tanto para os condôminos quanto para os visitantes onde são esses locais. E né, quem nas áreas fiscaliza esse tipo de, assim, em termos de órgãos, quais os órgãos hoje que poderiam estar fiscalizando os condomínios nesse item? Então, são duas coisas, a prefeitura, né, e o corpo de bombeiros também, porque quem diz se as placas de segurança estão corretas ou não, é uma fiscalização de corpo de bombeiro. Entendeu? Okay. Eles é que assinam para que possa fazer. Agora, as outras, não, de ambientes, não, aí já fica um pouco mais aberto, né? É isso. Muito bacana, viu? Olha só. Camila, por exemplo, assim, eu não sou uma consumidora de alimento orgânico e não tenho conhecimento, como muitas pessoas. Uhum. Como que vocês fazem algum tipo de trabalho, assim, de degustação? Porque pelo fato das pessoas não terem conhecimento, como que é feito isso? Para as pessoas poderem ter mais acesso a esse tipo de alimento e, de repente, começar a ter uma vida mais saudável, né? Legal. Isso é um dos trabalhos muito fortes que nós fazemos na Tuto Natural, que é até para despertar a paixão das pessoas, né? Porque então, o alimento orgânico, ele é tão mais palatável que quando a gente oferta frutas, tomate, ou até mesmo uma folha, uma simples folha que a pessoa identifica o sabor, que fala, nossa, eu nunca sabia que tinha esse sabor, né? Então, agora, por exemplo, a época de morango é paixão nacional, né? Morango. Só que depois que você consome um morango orgânico e você tem todo um histórico de um consumo de orgânico, do morango tradicional, você vai ver que realmente é uma fruta saborosa. Surpreende. É surpreendente. E Com como certeza. que surgiu essa ideia de vocês trabalharem com alimentos orgânicos, né? Pelo fato de não ser uma coisa realmente comum, né? Eu já tenho um histórico familiar de uma alimentação diferenciada, né? Eu venho de uma religião chamada Igreja Messiânica, que dentre uma das colunas de salvação que nós falamos é através da alimentação. Então isso já é bem enraizado, né, em mim. Eu tenho de formação, sou engenheira química e, na verdade, a Tuto Natural foi aberta por um ideal pessoal, né? Então, eu larguei um mercado, né, executivo, corporativo para eu atuar num sonho, né, de um ideal mesmo de vida. E hoje você é uma grande empresária nesse ramo, por que não, né? Por paixão, né? E assim, eu também me vi como uma executiva, né, de correndo e tal, de não ter acesso aos alimentos. E aqui na região do ABC, né, a gente acaba, quando quer comer ou quando quer ter acesso a alguma coisa de melhor qualidade, você vai para São Paulo para comprar. Então,
eu fui querendo empreender e não tinha por que não ser aqui na nossa região. Até mesmo para eu ofertar para minha família alimentos orgânicos, eu não tinha acesso a isso. Então, a ideia de abrir foi isso. O acesso era muito escasso, né? Ainda é bem difícil, né? Eu posso dizer que, para mim, para eu alimentar a loja de produtos orgânicos, eu tenho que garimpar muito para eu conseguir ter essa oferta de produtos que nós temos hoje. Hoje, dá para se alimentar tranquilamente de tudo que a loja tem. Você não precisa ir, que a gente fala mendigando, né? Compra um pouquinho, né? Ali, um pouquinho ali. Não, hoje a loja consegue suprir total. E aí, por isso também que eu incentivo bastante essa nossa possibilidade de penetração em condomínios, porque, em especial, as mulheres estão muito no mercado de trabalho e não têm a possibilidade de repente, oferecer o melhor possível para as famílias. E as crianças também começarem já desde cedo, né? Exatamente. Já ter uma educação então, alimentar a gente está se adequando cada vez mais à realidade familiar. Então, por isso, até a gente estava conversando um pouquinho antes, né, William, que nós acabamos criando cestas para ofertar o que tem de melhor, por exemplo, na semana, para a pessoa não despender tempo nem escolher o que ela vai querer. Então, por exemplo, essa semana nós temos morango, temos laranjas diversas, abacate. Então, a gente põe o que tem de melhor dentro de uma cesta com um custo fixo e mais barato do que se ela comprasse individualizado. Isso que eu ia perguntar, essa questão de valores, né? De alimentos orgânicos e alimentos comuns, né? Que a gente encontra. Existe muita diferença de valores? Isso então, a gente está trabalhando de uma forma para ficar bem equiparado, né? Para ficar bem competitivo. Para ficar bem interessante, assim, para quebrar mesmo essa justificativa de não se alimentar por causa do preço. Não, essa questão das cestas aí... Isso, e a gente está adotando outros tipos de formas para tornar mais acessível mesmo, né? Porque a gente está no dia a dia, aquela correria, você quer pegar o prático, né? O selfie da vida. E você tem já como você se programar nessa linha, você quer preservar o tipo de alimentação. Porque quando você pensa alimento orgânico, você pensa num quê? Num hortifruti. Mas na Tuto Natural é abrangente. Nós trabalhamos com hortifruti, que é a nossa linha principal, mestre, mas eu também tenho alimentos congelados, que você pode ter alimentos fast food de forma saudáveis também. Então, nós também temos essas opções. Olha que legal. Então, realmente dá para você ter uma alimentação prática e mais saudável, com as opções que nós podemos ofertar. Então, por exemplo, essa questão das cestas. Então, você compra uma cesta para uma família de 3 pessoas, tem uma opção lá rápida. Para uma família um pouco maior, também tem uma opção que tem uma quantidade um pouco maior. Região específica BCDM. Nós somos bem cobiçados para São Paulo. Que legal. Eu restringo ainda a gente ir para lá, pela questão de ser produtos perecíveis, pelo trânsito que tem. Tem todo um cuidado, né? E eu acho que o ABC, né, também precisa de muito carinho. Né? Também. Eu estava falando, acho que é uma ótima oportunidade que a região do ABC está tendo, né? Porque, assim, é novidade para nós, por isso que acho que é uma ótima dica. Não, as duas vieram com dicas totalmente diferentes, que ninguém fala, e a gente está trazendo aí de primeira mão para vocês, síndicos, né? Olha só que legal. Maravilha, Liliana. Parabéns, então eu queria só que a Fátima então deixasse suas considerações finais, seu recadinho para o síndico, o que ele tem que se alertar, um alerta para ele. Agradecer novamente a oportunidade, né, e dizer que a gente está na Fera Brasil, disponível justamente para atendê-los da melhor maneira possível, né? Então, se for necessário fazer um atendimento sem compromisso, a gente vai até lá, verifica o que precisa, técnica, faz uma verificação para que eles possam efetivamente estar dentro das normas, o que é muito importante, né? Acho que é importante você ter as coisas da maneira correta, para que depois você não tenha surpresas desagradáveis, né? E principalmente numa situação mais séria, mais grave, não ocorram problemas maiores, né? É o que eu falo para o síndico. Compartilhe responsabilidades, né? Se você acredita que você não tem autonomia suficiente para ter uma tomada de decisão, apesar que é um item de segurança, que a responsabilidade recai sobre o condomínio,
e juridicamente falando, o condomínio, quem é responsável é o síndico, Sim. ele não quer atribuir a ele, de repente, uma tomada de decisão que vai acarretar um custo financeiro, de repente não está planejado, então convoca a Assembleia, leva isso para a Assembleia, decide isso na Assembleia, e se assim a Assembleia decidir não contratar, ele está eximindo a responsabilidade dele, Exato. entendeu? Mas chegar amanhã, ele tem lá a Assembleia Soberana, né? Exatamente. Mas aí ele deixa bem claro a isenção dele em relação a isso. Ele está levando o assunto, o tema, a importância e a necessidade. Exatamente. Eu acho que é exatamente por aí. Camila, Tá. sua consideração final, por favor. A gente também adora levar informação, né? Sim. Então, eu também estou à disposição para o que achar interessante dentro de condomínio, ou para palestrar, para a gente fazer alguma interação com Começar a criança. trabalhar essa parte de conscientização nos Isso, condomínios. até mesmo a questão de degustação que você comentou, a gente Isso. pode fazer interno em condomínios Olha que também. legal. Então, os dois temas, eu acho que vale a pena a gente até tentar promover algumas palestras, convidando os síndicos para Isso. participarem, Muito legal. Isso. né? A gente começa a envolver os síndicos no dia a dia. A gente fala ótimo. de férias aqui, né? Olha só, Fera Brasil, 2 férias hoje aqui dando seus recados, né? Trazendo essas informações e conhecimento para você, síndico. Obrigada, William, mais uma vez por comandar essa entrevista, né? Eu que agradeço, Eliana. Estamos aqui à disposição todas as vezes que forem necessárias. Com certeza. E um abraço a todos vocês que nos assistem. Fiquem aí que já já a gente volta.